Olá, bem-vindas e bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está no mundo e o momento em que você está assistindo esse programa. Essa é a classe de professores, o estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. E a gente está muito contente que você está aqui. Beleza? Sem mais demora, sem delongas, vamos para o nosso grupo de hoje. São as meninas, né? Ainda estava comentando agora há pouco que eu estive no Rio de Janeiro, e aí um rapaz falou assim, olha, precisa colocar mais o grupo das meninas, né, das mulheres, mais grupos de mulheres. Que legal, né? Muito bom ter vocês aqui. Bom, a gente está estudando uma lição, bem-vindas, Ive, Larissa, Letícia, bem-vindas as três. Que bom vocês estarem aqui de novo. A gente está estudando uma lição muito interessante. A gente está na lição 3, Vida, Morte e Eternidade, é o tema do trimestre, né? Um assunto que eu sempre gostei muito de estudar. Estou lembrando aqui, fiz uma série em Curitiba, uma série do Clamor da Meia-Noite, né? Que era sobre, o tema era o mundo dos espíritos, né? E foi bastante interessante, descobri um monte de coisa interessante ao estudar sobre o assunto. E a lição dessa semana é Entendendo a Natureza Humana. Então a gente vai para entender a natureza humana, começando sábado e domingo. Quem introduz a lição para nós? Eu. Então vamos, Letícia, começando com você. Aqui na lição 3, Entendendo a Natureza Humana, o texto introdutório do sábado traz para a gente a tensão entre o que Deus falou em Gênesis 3 e o que Satanás fala com ela. Então Deus fala, avisando Adão e Eva, né, do jardim, que caso eles comessem do fruto da árvore do bem e do mal, eles certamente morreriam. E Satanás diz o contrário para Eva. Ele fala, é certo que vocês não morrerão. E eu lembrei de uma questão que eu discutia há muito tempo no grupo de jovens, com um colega meu, ele trouxe, que foi... A questão aqui é que Satanás, ele contou uma mentira completa ou ele contou uma meia mentira? Porque a gente encontra várias vezes na Bíblia que Satanás, ao invés dele falar na lata, mentir totalmente para o homem, ele fala uma mentira misturada com uma verdade. Então é um meio engano assim, né? E a gente foi pensar sobre isso. A conclusão que esse meu colega chegou é que Satanás contou uma mentira completa aqui. Porque esse é certo que não morrerão, como a lição traz aqui pra gente, ela traz essa questão de que a vida pode não acabar só com o corpo físico. A vida pode continuar de alguma forma, a vida após a morte, né, que é essa consciência após a morte, alguém que nos assiste, alguém que nos vê, ou alguém que tá de alguma forma consciente, né, existiria. Enquanto Deus nesse certamente morrerá, a gente pode ver uma dualidade às vezes, porque Adão não morre na hora, né, que ele come o fruto. Então a gente pode, será que na verdade Satanás estava meio certo? Mas Adão certamente morreu, primeiro porque 918 anos depois, Adão morreu de fato. E segundo, porque nessa primeira conversa com Deus não tinha sido apresentado nenhum plano da redenção. Então, se, de fato, Deus depois não viesse a trazer o plano da redenção para a humanidade, Adão certamente morreria e morreria para sempre, com o seu corpo perecível, né? A proposta que vem depois, feita por Deus, é depois dessa primeira conversa. Agora a gente já pode ir para o domingo aqui, e eu acho que a Letícia, frase de todo esse... Oi, pastor. Vou te interromper um pouquinho, né? Enquanto você estava falando aí, eu fiquei curioso, né? E vim procurar aqui no dicionário o que é morrer, né? Aí está aqui, no Aurélio. Morrer. Significado de morrer. Cessar de viver. É isso. Então... É exatamente isso.
E eu vou trazer, inclusive, aqui na lição de hoje ainda, outro significado de palavra que, assim, para mim é essencial para a gente entender essa questão de consciência ou não consciência após a morte. Então, a frase desse texto de domingo que mais me chamou a atenção foi: o homem era uma entidade física antes de se tornar um ser vivo. Diferente de toda a criação anterior ao homem, anterior àquela talvez tarde do sexto dia, não sei, em que Deus cria o homem, os animais todos foram criados sem, pelo menos no relato bíblico, a gente não tem o processo aparecendo. Então a gente vê Deus falando para as aves, para os animais marinhos, né, os animais que voam, os animais marinhos, e eles aparecem. E o homem, ele tem uma atenção diferente, pelo menos para o texto, que é que Deus forma o homem. Ele molda o homem, cada parte dele, e sopra nele o fôlego de vida que o torna alma vivente. E aqui é que eu vou trazer mais essa questão de significado de palavra, porque essa alma vivente traz muito forte para a gente essa questão que a gente tem de alma ser um espírito, ser algo meio abstrato, né, que não pode ser tocado, então, uma entidade, essa questão que pode ser dividido, né, pode ficar um sem outro e tudo certo. Mas, como até a lição traz aqui para a gente, alma vivente, ser vivente, Nefesh Shaya. E aí, aqui eu lembrei de uma coisa muito interessante. Esse ano, no memorial do Shawá, eu e a Larissa, a gente fez uma reflexão. A gente conversou com uma professora e ela trouxe para a gente uma reflexão muito importante e citou um livro que eu fiquei totalmente apaixonada. Eu já sou aquela pessoa que tem uma lista de livros gigante, eu não posso ouvir as pessoas falando bem de um livro que eu já preciso colocar na minha lista, né? E ela falou de um livro que se chama Os Judeus e as Palavras, do Amos Oz, que ele é coautor com a filha dele. E é um livro lindíssimo, eu recomendo para todo mundo, não só para todo mundo. Ele é maravilhoso, aquele livro. E uma das falas dele, olha, o tema do livro não tem nada a ver com alma, tem a ver com a história do hebreu, com as palavras do livro, com as palavras memorizadas, com as palavras de oração, com o hebraico em si. E ele traz lá que esse nefesh do hebraico não tem nada a ver com essa alma aura, né, que a gente pensa, assim, toda flutuante, às vezes um fantasma parecido com o Penadinho, não sei. Ela tem a ver com corpo e sangue, carne e sangue, e só isso, nada mais. Então, essa alma vivente que Deus transforma o homem, porque se a gente parar para pensar, faz muito sentido. Ali não tinha nada de etéreo para aparecer, só tinha terra. E ali, naquele momento que Deus sopra no homem, no barro, ele se torna carne e sangue, ele ganha consciência, né? Outra coisa que a gente pode comentar aqui, que depois entrou até para a filosofia judaica, né? Entrou até para a religião judaica, que foi essa questão da alma, essa duplicidade da alma, corpo e alma, né? Essa presença do etéreo, foi totalmente grega, é totalmente platônica essa dualidade. Inclusive, ela aparece porque mais ou menos assim, no meio da Idade Medieval, eles encontram os escritos de Aristóteles, que falava de Platão, então Aristóteles vira o conhecedor de tudo, né? E isso passa a entrar na filosofia da igreja, e depois passa para o judaísmo, e passa para o islamismo, tudo essa questão da alma. É muito louco. E parando para pensar aqui nos gregos, a filosofia de uma dualidade da alma fazia muito sentido. A gente vê
essa ideia do Platão aparecendo primeiro no diálogo dele de Fedro. Lá ele vai falar sobre a natureza do amor, mas ele acaba trazendo a questão da natureza da alma. Por quê? O grego tem essa questão racional e essa questão estética muito grande. Então, para ele, alguém que alcançasse a beleza grandiosa, esse amor, que seria uma paixão, que seria uma doença, o pathos, né? Ele não poderia ter essa falta de controle, essa questão de ser... Vou voltar ao meu ponto, tá? No diálogo de Fedro do Platão, ele coloca que a alma humana é tipo uma carruagem com um só homem, mas levada por 2 cavalos. Um cavalo seria um cavalo totalmente preso ao natural e o outro seria um cavalo mais racional, que buscaria outras coisas. E o trabalho da alma dessa pessoa, mantendo esses 2 cavalos, seria controlar e trazer um equilíbrio para eles. E para trazer um equilíbrio dessas coisas totalmente abstratas, que seriam a sabedoria, o amor, tudo, o conhecimento, não dava para essa alma terminar, porque para o grego esse conhecimento, dessa busca toda era eterna, então não fazia sentido para ele ter fim. Então a ideia dessa dualidade da alma, principalmente da alma ser eterna e continuar para sempre, fazia muito sentido. Mas na Bíblia, que é onde a gente coloca a nossa fé, e foi a mensagem de Deus para a gente, essa ideia não existe. Bom, legal, Letícia. Obrigado aí pelas informações que você trouxe, pelo seu comentário. Bom, a gente percebe aqui, porque nosso programa ele é assistido por muita gente, adventistas, não adventistas, e a lição começa aqui a preparar, a analisar o texto bíblico, e com certeza, quando a gente começa a falar de uma alma mortal e tal, isso é muito estranho para 99,9% do mundo, né? Acho que menos, né? Porque tem outras religiões também que acreditam na mortalidade da alma. Mas para a grande maioria das pessoas, né? Isso aqui é muito estranho, porque no cristianismo em geral acredita-se na existência de uma alma que vive, que sobrevive, etc., né? Mas o que eu quero convidar você que tem isso em mente, que abra a sua mente para ouvir o que o estudo está dizendo, né? Então vamos entender o que o estudo está dizendo. A Letícia trouxe aí um monte de informações interessantes, ou seja, dentro da raiz judaica, dentro do estudo da Bíblia, a gente vai encontrando conexão zero entre a existência e a criação do ser humano e uma alma que sobrevive, né? E a gente vai ver um monte de coisa aí para frente, né? A Bíblia não descreve ninguém morrendo e voltando. Quando Jesus conta uma parábola, é uma parábola, né? Quando aparece 2 vezes, né, a parábola e depois a pitonisa de Endor, numa situação em que Saul estava em erro e ele vai consultar uma pessoa que consulta mortos, né? Então é uma situação que a própria Bíblia descreve para a gente: olha, não consulte os mortos, e etc. e tal, um monte de coisa que a Bíblia fala a respeito disso, né? Então são 2 situações, mas a gente vê o contrário na Bíblia toda, né? A gente vê o próprio Jesus, que é o nosso exemplo, ele poderia simplesmente morrer e depois aparecer para um monte de gente, mas como ele veio como um ser humano, ele morre, ressuscita para depois aparecer, né? E é o que a gente vê. Os milagres de Jesus têm ressurreição. Jesus poderia simplesmente: não, fica tranquilo, essa pessoa já está na eternidade, olha aqui, conversa com ela, ó, ela vai dizer para você e tal. Bom, agora, tudo isso, logicamente, para você que a vida inteira creu nisso, pode ser muito, muito impactante. Então, calma, muita calma nessa hora, né? Vamos começar a estudar a Bíblia e ver os argumentos que a Bíblia apresenta, o que a gente encontra na Bíblia, e o que a gente entende, então, né? Porque isso aí causa uma mudança muito grande de cenário
e de visão e de vida para a gente, né? Muita calma nessa hora. Meninas, comentários, vão passando para frente, o que vocês querem fazer? Posso falar um minutinho? Eu penso que o senhor colocou, para quem está nos assistindo, uma verdade bem especial. Cada um, por influências de famílias, pelos sistemas de controle que já conviveram, vem com uma lente e cheio de princípios e de crenças. Mas a Bíblia, que nós acreditamos, os cristãos e que estudam, especialmente os adventistas, acreditamos que apresenta para nós um conjunto de verdades e que também revela que há um mistério que ainda não foi revelado. A Bíblia nos traz o que nós precisamos para acreditar em Deus e confiar nele. E Deus conhece qual é o nosso limite. Sabe qual vai ser a única barreira entre o erro e a nossa incredulidade? É exatamente a nossa fé. Então, na medida que cada um de nós tivermos fé, mais conhecimento Deus nos concede. E a fé precisa ser antecipada ao conhecimento e até mesmo ao momento de pânico ou de desespero. Não é no desespero ou no pânico que eu vou conseguir enxergar o que é o erro ou o que é a verdade. É preciso que seja uma decisão racional através da minha fé. Por fim, dentro do que a Letícia falou, eu gosto muito, por uma questão estratégica e didática, pastor, de algumas regras, coisa do direito, né? E quem me conhece sabe. Me desculpem. Mas a questão específica que a Letícia trouxe para nós, falando que somos um ser vivente, o comentário da Liceu nos diz que nós somos seres humanos vibrantes com um corpo animado. Nós somos alma. Somos alma. Não temos uma alma. Então, o corpo, a alma e o espírito, que é uma tríade, funcionam em colaboração, para que exatamente a faculdade espiritual, mental e intelectual, que é uma tríade, funcione. E foi a Trindade que participou disso. Então, eu só repito que o corpo, alma e espírito, que é uma tríade, funciona em colaboração, para desenvolver a afinidade da faculdade espiritual, mental e intelectual, que também é uma tríade que foi criada pela Trindade na nossa vida. Maravilha. Passando para segunda-feira, quem vai com a gente? Eu. Então, é o seguinte, pastor, eu fiquei pensando muito sobre esse tema. Primeiro, porque quando a gente soube desse tema, a Ivy já falou, nossa, vamos falar sobre toda a existência. E aqui eu quero mandar um recado para o meu querido pastor Tim. Poxa vida, pastor, podia ter facilitado a nossa vida aí, né? Só englobou todo o aspecto da existência. Fica difícil para a gente. Mas uma coisa é certa, todos nós temos que, infelizmente, lidar com a questão da morte. E para mim, pensando um pouco, e eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu estou na fase da vida já que a gente começa a perder os queridos, sejam avós, sejam pais, e a gente passou aí por uma pandemia devastadora, onde a gente perdeu muita gente, de uma hora para outra, né, e de maneira tão terrível, porque era a falta justamente do fôlego, né, eu acho que é desesperador morrer sem poder respirar. Então, essa questão da morte, ela ficou muito, muito patente para a gente, sabe? Então, eu tenho pensado bastante sobre isso. Eu perdi a minha avó faz 5 anos, 2017. Eu perdi as duas, uma em 2017 e outra em 2018. E foi muito sofrido para mim. E, assim, duas coisas. Primeiro, eu acho que a morte é uma das grandes provas da existência de Deus. E também a morte é uma das grandes provas do pecado, porque essas duas coisas são elementos que Satanás tenta burlar, sabe? Que tenta apagar, que tenta, sabe, disfarçar, porque hoje em dia as pessoas não querem ter consciência do pecado, elas acham que o pecado não existe. Verdade. E também que Deus não existe. Ele está tentando fazer isso a vida inteira, né? Tipo, dizer que Deus não existe, ou que Deus não é bom, e confundir a gente, porque quando você para pensar, poxa vida, um Deus eterno que criou os seres para a eternidade, como é que vai deixar que morra, né?
a morte é um sofrimento. E aí eu quero passar a pensar na questão de que a morte é dura para todo mundo. A gente sabe do consolo bíblico, né? E Paulo admoesta os cristãos, dizendo: nossa, vocês não precisam ficar tão tristes assim, ou com medo. A morte é um sono, né? E, pô, eu que adoro dormir nessa vida, que acho que foi uma das coisas... Eu devia ser graduada em sono, sabe? É minha mãe que o diga. Porque eu adoro um soninho, sabe? Mas é terrível, a morte é terrível, e eu digo que quando o pastor Milton Souza faleceu, e foi também horrível, eu trabalhava na Novo Tempo, foi de uma hora para outra, um câncer devastador. Eu fiquei pensando, porque a gente teve que escrever um pouquinho dessa eulogia, né, que é esse finalzinho, esse texto para o final da vida, né? Eu lembro que eu fiquei pensando assim, nem quem tem esperança se prepara para esse momento. Nem quem tem esperança está ileso ao sofrimento. E, inclusive, eu acredito que muito dessa coisa da imortalidade, evidentemente, que foi um embuste de Satanás, né? Ou como a Letícia colocou no começo, uma mentira completa, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que isso ia apelar ao nosso coração. Porque é muito difícil você se separar de uma pessoa que você ama. Então, saber que ela está num lugar melhor, num outro plano, ou no céu com Jesus, é muito alentador, sabe? É uma coisa de tipo, não, essa pessoa ainda não foi. Porque, meu, é terrível pensar. Eu fui agora há pouco tempo visitar meu avô, que está com 98 anos, e assim, é terrível pensar que a minha avó está lá decompondo, entende? Quando você pensa materialisticamente, meu, daqui a pouco não vai ter muita diferença entre ela e aqueles programas da National Geographic que ficam lá escavando múmias. E falando nisso, tipo, eu penso muito sobre essa questão, sabe? Outro dia eu estava vendo essa questão das múmias, eu falo, caramba, coitadas dessas pessoas que tiveram suas cerimônias fúnebres e estavam pensando que iam ficar em paz, mal sabiam elas, milênios depois, muita gente curiosa ia ficar lá cavando as sepulturas delas para tentar tirar os ossos delas. Então, ou seja, nem na morte o ser humano tem sossego, nem na morte o ser humano para de pagar conta. É muito sofrida essa vida. Mas o fato é que quando a gente para pensar, se a gente fosse pensar só materialisticamente que a morte, tipo, é a decomposição do corpo, né? É o cessar da vida, é a decomposição do corpo, o sangue para de correr. Quando a Letícia falou, tem tanta coisa bonita no que você falou, Letícia. E assim, se você parar para pensar, quando Deus sopra o fôlego de vida, ar é movimento. Entende? Quando você falou dessa questão da carne e sangue, ali começa a movimentar talvez todas as artérias, veias, o sistema capilar, de capilaridade sanguínea já estava pronto. Mas a partir do momento que ele sopra, isso começa a fluir. E aí, de novo, essa questão da vida, né? Cessar de viver, pastor, como você falou, o ser humano, que é a alma vivente, a vida é emprestada pelo fôlego divino. A partir do momento em que isso para, a gente morre. Então, a vida ela tem que ser uma constante lembrança de que o fôlego é emprestado. Por isso que o salmista diz, todo ser que respira louva ao Senhor. Não é louve, ele não manda louvar, louva. Porque a nossa vida é um testemunho de Deus. A gente tem isso emprestado, não é nosso. E a gente fica desesperado com a morte porque a gente não consegue administrar esse fôlego de vida. Não é alguma coisa que a gente consegue devolver se a gente deixa de ter, sabe? Tem balão de oxigênio, graças a Deus, muita gente foi salva por causa disso, né? Mas não é uma coisa, eu não tenho como fazer respirar, né? Do nada. Então, por isso, há uma beleza muito grande em a gente pensar nisso, que na criação, e é muito interessante, Deus fala, o fôlego de vida se move para fazer toda a criação, mas ao soprar no homem, tem essa coisa bonita, né, romântica, de ver essa ligação, esse relacionamento, mas é de, tipo, emprestar esse fôlego de vida, e eu acho isso impressionante. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, deixa eu até ver aqui. Tem um trecho bíblico aí, que é a visão do Vale dos Ossos Secos, né? Que para mim é muito impressionante
Bom, para quem não conhece ou quem não lembra, rapidinho assim, o profeta é levado por Deus em visão para um vale, o vale está cheio de ossos, eles estão sequíssimos, e aí são ossos misturados, você vai vendo pela sequência do texto. Aí Deus fala para ele assim, esses ossos podem reviver? E aí ele diz para Deus, é o Senhor que sabe, né? Então, aí ele diz, profetiza para os ossos. Aí o profeta começa a falar, pregar, aí está com os ossos, né? É um negócio absurdo, né? Porque você vai pregar para ossos. E aí, o que acontece? Começa a ver uma sequência de milagres. Primeiro, se transformam em esqueletos. Na segunda fase, se transformam em cadáveres, né? E você pode até pensar assim, mas está vendo assim, ó, ele fala e ali está acontecendo. Bom, até aí é físico, né? É físico. Então, é sobrenatural, Deus está agindo. Não tem nada a ver com existência ou não existência após a morte. Deus fala no verso 11, diz, esses ossos aí são todo o povo de Israel. Eles estão assim, como ossos secos, né? Então, sem moral espiritual, sem autoestima espiritual, sem autoridade espiritual. E aí o profeta olha e diz assim, agora eles são cadáveres, né? Quer dizer, saiu de osso para cadáver, né? Tem pele, tem rosto, dá para você ver, diz assim, mas eles estão mortos ainda, porque ainda lhes falta o fôlego, é o que ele fala. E aí ele profetiza, vem, ó fôlego, vem, ó espírito, em letra minúscula, que é nefesh, é fôlego, vem dos 4 ventos. E aí o fôlego de vida volta e essas pessoas começam a existir novamente. Então, enquanto o fôlego de vida, a respiração, o sopro divino não vem, aí não acontece a vida de novo, né? Não tem como viver alguma coisa fora, porque as pessoas não estavam vivas fora, eles eram uma multidão morta, e aí passam a ser uma multidão viva em seguida. Alguém mais comenta? Pastor, só um pouquinho, é muito interessante porque, assim, o pecado, né, eu falei que a morte é a maior, eu acho que é um dos maiores argumentos da existência de Deus e também um dos maiores argumentos do pecado, porque, assim, Deus falou, se você pecar, você certamente vai morrer, né? E o que é o pecado? O pecado é a separação de Deus, e a morte é essa última instância da separação, né? Então, assim, cessou o fôlego, porque enquanto você tem fôlego, de certa maneira, Deus está mantendo isso. A partir do momento, e ele promete que vai devolver, e é muito interessante, porque na criação, eu gosto sempre de olhar o paralelo entre a criação e a redenção, né, o paralelo entre a criação e a recriação, e na recriação ele fala, não fala que ele vai soprar, é o som de trombeta e a voz do arcanjo, as pessoas vão ressuscitar. Então, assim, é muito interessante pensar nisso, mas ao mesmo tempo, então, ou seja, o fôlego vai voltar, e eu não sei exatamente como que vai ser isso, mas parece a profecia, ou seja, Deus já está dando para a gente algumas referências de como as coisas serão. Mas a partir do momento em que você morre, o pecado, enfim, a gente acredita que vai ser perdoado, enfim, quem se arrependeu e quem pediu perdão está dormindo, tranquilo, ali, esperando o som da trombeta e a voz do arcanjo. Porém, significa que a consequência do pecado veio, o fôlego cessou, e a gente precisou descansar, porque Deus não mente. Bom, de novo, né, para quem não conhece, ou para quem não tem essa visão, começa a assustar. Peraí, mas que meus queridos não estão vivos, eles não estão me vendo, como eles não estão... sabe, assim, é uma chave difícil de virar. Porém, não há também sofrimento nenhum na morte, né? Para quem morreu. Não tem... porque a Bíblia chama a morte de um sono, então a gente adora ver criança quando ela está dormindo, não é? Fica olhando para a carinha e tal, e ninguém chora porque tem uma criança dormindo. E eu, por exemplo, eu perdi meu pai e minha mãe, né? E eu gosto de pensar no fato de que ele fechou os olhos dele, ela fechou os olhos dela, e que quando abri, uma surpresa, poxa,
eu já estou aqui, né? Quer dizer, já foi tudo, já... Sabe o que é você dormir numa noite e na outra você acordar na eternidade, né? Fantástico, né? É exatamente isso, né? Meu pai começou a se sentir mal, assim, estranho, uma certa tontura, desmaiou e não voltou mais, né? Então, fechou os olhos, quando volta, já está na eternidade, né? Então, mas é uma chave. E tem muito mais coisa para a gente aprender. Então, não desiste, se você não crê nisso, não desiste disso. Vamos entendendo, vamos pegando os argumentos bíblicos e vamos vendo a lógica disso aqui e como isso é maravilhoso. Vamos continuando, terça-feira? Ive. Pastor, e quando o senhor compartilha a tua experiência da perda do seu pai, a Larissa da avó dela, nós percebemos um detalhe para quem nos acompanha. Quando a minha avó faleceu, eu fui quem estive com ela também a última vez no hospital, é que a morte não é algo natural. A morte não é algo que, como disse a Larissa no começo, que nós nos preparamos. Ela é tão desesperadora, humanamente falando, porque interrompe um plano que inicialmente era para que o ser humano fosse eterno, que no momento do desespero nós nos apegamos a qualquer crença, a qualquer coisa para tentar consolar ou ser alentador, como a Larissa disse. Até isso pode explicar, mas nem tudo justifica. Por isso, tem uma frase de um pastor que eu gostei muito de ouvir, que diz assim, no momento da provação, nós precisamos ter fé. Então, somos proibidos de antecipar a aprovação, mas temos que antecipar a nossa decisão para o momento da aprovação. A nossa decisão, ela é racional. Perceba que na lição, quando explica essa questão do espírito voltar para Deus, que está revelado ali em Eclesiastes, no capítulo 12, do verso 1 ao 7, a lição questiona qual é o contraste nas passagens de Gênesis 2, 7 e Eclesiastes 12, do verso 1 ao 7. E as meninas bem ponderaram, a Larissa colocou de maneira muito assertiva. Deus, quando soprou o fôlego da vida, ele emprestou a vida para o ser humano. E a natureza toda, como disse a Letícia, até o 6º dia, ele falava e acontecia. Mas o ser humano é tão sagrado, e eu repito, é tão sagrado, seja homem, mulher, idoso, não importa a crença, que quando Deus criou o ser humano, ele toca no ser humano, ele sopra o fôlego da vida no ser humano para trazer essa vida. O que nos mostra e reporta a importância que nós temos, como diz na palavra, que enquanto formos jovens, devemos sim, na verdade, lembrar do Criador, gozar da vida, desfrutar da vida. Nós não sabemos o momento em que a morte pode chegar. No entanto, a imagem que Eclesiastes 12 nos traz, do verso 1 ao 7, é exatamente a imagem da dissolução da vida. Que todos, no geral, dizem assim, é natural que as pessoas vão vir a falecer ou que elas vão envelhecer. Isso não é natural, não. Essa imagem posta, ela é negativa, pastor Fernando, Letícia, Larissa. Quem que quer envelhecer? Quem que quer, na verdade, como traz a paráfrase aí da Bíblia, a mensagem, se vocês lerem esse texto, na verdade, na Bíblia, a mensagem, até é o pastor Albert Shin que comenta no livro que traz o comentário da lição, que na paráfrase de Eclesiastes 12, do verso 1 ao 7, a Bíblia, a mensagem, parafraseia, trazendo da seguinte forma: honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança, Larissa, que se pague, e o seu vigor se vá, antes que a visão falhe e o mundo escureça. Pastor, quando eu fui fazer meu óculos, meu primo, ele é, na verdade, oftalmo, o Mário, eu falei assim, nossa, Mário, agora eu preciso usar óculos. Ele Ive, quando vai chegando nos 40, é assim mesmo, nessa faixa etária. Eu, Mário, você está falando que eu tô velha? Ele falou, faz parte da vida. A visão vai escurecendo, vai falhando, e o mundo escurece. O inverno leve, você começa a procurar a lareira quando o inverno é leve. Na velhice, seu corpo já não te ajuda muito. Os músculos afrouxam, diz a palavra, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam. O que está em Eclesiastes 12 é exatamente a imagem da dissolução. Exatamente da dissolução. É a reversão da vida. Será que a morte faz parte da vida? Não, a morte não faz parte da vida. A vida pertence a Deus. A morte é um inimigo.
E claro que eu entendo que é natural do ser humano não aceitar a morte. Nós não devemos aceitar a morte. Até porque na palavra, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 26, diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, a Bíblia nos apresenta que a morte, como a reversão do processo de criação, quando o fôlego de vida volta para o Senhor, que é emprestado, e nós voltamos ao pó, é porque viemos do pó e voltamos, então, para o início, que é o pó. O que isso nos traz de modo prático para quem está nos escutando, pastor? É que Deus põe diante de nós vida e morte, uma sucessão de escolhas a todo instante. Nós podemos escolher no que vamos acreditar, como vamos consolar a nossa vida e as nossas tristezas. É exatamente a escolha que fazemos e como nos portamos no decorrer destas catástrofes ou situações externas das quais nós não temos o controle. Nós não temos o controle sobre a vida nem sobre a morte, mas como nos portamos, em quem nós cremos e para onde estamos indo é o que podemos controlar. Tanto é que a fé é exatamente essa arte de confiar em Cristo. Uma arte se desenvolve, não acontece de um dia para o outro. Leva-se uma vida toda, um passo de cada vez, a cada dia, a cada instante, confiando no Senhor. Sabendo que se a morte é o último inimigo a ser destruído pela ressurreição, então o crente pode desejar muito a ressurreição. Eu entendo que essa é a solução. É a ressurreição, não é olhar para a morte, é olhar para o que vem, não é além da morte, mas para a solução da morte. Eu queria lembrar também o seguinte, né? É porque chamando a atenção, né? De novo, pensando em quem assiste o programa e crê diferente, né? Tá ouvindo uma novidade agora. A Bíblia, ela cita várias vezes a palavra espírito, com letra minúscula, né? Mas a gente tem que saber que a palavra espírito, ela tem na Bíblia uma conotação diferente do que a gente tem. As palavras, elas ganham significados diferentes com o passar do tempo, né? Eu vou dar um exemplo bem bobo, né? Mas se eu disser assim, eu tenho aqui um computador, não é uma Brastemp, mas tudo bem, né? Quer dizer, um comercial deu a uma marca um significado diferente, né? Então, espírito, para mim, eu tenho que desvincular o que eu penso de espírito quando eu vou ler a Bíblia e pensar no que o original está dizendo, né? E o original está sempre dizendo nefesh, que quer dizer fôlego, no hebraico, né? Então, fôlego é respiração, é sopro, é o sopro divino. Por isso que quando diz o pó volte à terra e o espírito volte a Deus, aí perfeito a linguagem que a Larissa usou, né? E que a Ive reforçou. A vida é emprestada, esse fôlego emprestado. Enquanto ele está na gente, a gente está vivo, não está em nós, devolveu para quem emprestou, e aí é isso, até que Deus sopre de novo, até que esse fôlego pertença a nós de novo, emprestado por Deus por toda a eternidade. É isso. Vamos para frente para quarta-feira? Por isso, só um pouquinho, pastor, por isso que é tão bonita, as verdades espirituais, elas são tão, elas se colocam de modo simples para a gente, sabe? Porque, veja só, por isso que a graça sempre vai se manifestar, porque a vida é presente, sabe? Não tem o que eu possa fazer para adquirir esse fôlego. Não tem nada, eu não posso ser mais bonita, não posso ser mais inteligente, mais graduada, mais forte, nada. Nem bom, mais bom, né? Não adianta eu ser bom, eu ser bonzinho, eu praticar obras para merecer. Não adianta. É ele que dá, entende? E isso é lindo, por isso que é uma das maiores provas de Deus, de que Deus existe, porque a gente foi feito para a eternidade, como disse a Ive, a morte não é natural. Olha, eu já entrevistei alguém que, tipo assim, não cria em nada, nem vida após a morte, nem reencarnação, nem nada. E acho que foi uma das coisas mais duras, assim, que me bateu no coração, sabe? Ele sabia que a vida era só isso daqui e pronto. E sabe, assim, a gente que acredita na ressurreição,
Evidente que, assim, é a fé, né, como a Letícia falou no começo, acho que o pastor, que a gente tem que nutrir a fé, e a fé que vai nos sustentar, e, enfim, a gente alimenta essa fé, quando a gente está com Deus e se nutre da palavra de Deus, mas, assim, a gente pode estar errado, pode ser que um dia eu volte como uma barata, entende? Vai que os hindus estão certos. Ou então, tipo, vai que realmente não tem nada depois da morte, porque a verdade é que ninguém sabe o que tem depois da morte. A gente acredita na palavra de Deus e é isso que tem que nos sustentar. Mas, porque é muito difícil a gente pensar: "Pô, acabou ali, eu vou virar uma múmia egípcia e alguém um dia vai me escavar", e pensar: "Nossa, como eles enterravam no ano 2022", entende? É difícil a gente lidar com isso. E às vezes a pessoa pode estar pensando assim: "Nossa, mas que história ridícula", né, hoje em dia pensa: "Não, acabou, a vida acabou aqui", né. E pode ser, mas durante a minha vida, se eu acredito no que Deus me disse, eu posso também estar certo. Pode ser que daqui a pouco Jesus esteja voltando e eu quero estar pronta para estar feliz a hora que eu ouvir a voz do arcanjo, se eu vier a falecer, sabe. Então Amém. eu acho que, assim, para muita gente que não está ouvindo isso pela primeira vez, eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Eu lembro que, quando eu era criança, essa questão doutrinária da igreja, às vezes a gente quer fazer as pessoas acreditarem, mas as pessoas são sensíveis, sabe. Como que eu vou falar para minha amiga que acabou de perder a mãe dela para um câncer devastador, e ela encontra alento em pensar que a mãe dela tá no céu, que ela tá descansando, sabe. É difícil. Então você tem que amar e aos poucos demonstrar. Até porque a gente pode informar, mas o papel de convencer não é nosso, né? Não é nosso. Quem convence é o Espírito, e o É isso Espírito aí. faz isso no tempo em que ele acha adequado, né? Isso Então, mesmo. a gente informa, a gente compartilha conhecimento, né? Isso mesmo. E é isso que a gente faz, né? E com muito, 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 muito Amém. respeito. Vamos para quarta-feira, os mortos não sabem nada. Vamos sim, pastor. Essa questão que a Larissa trouxe do quão cuidadoso a gente tem que ser para conversar com as pessoas antes da gente enfiar os nossos dogmas nelas, né? Enfiar, nossa, o que eu acredito é a verdade fundamental, e é muito doloroso. A lição traz para a gente aqui na quarta-feira algumas passagens bíblicas que falam quanto à inconsciência na morte de novo. Então, a gente tem Jó, a gente tem o salmista falando sobre isso no Salmo 146, a gente tem Eclesiastes falando que os mortos não sabem de nada e que não tem projetos, não tem conhecimento, reiterando essa ideia de um sono, né? De um momento de sono mesmo, de silêncio, de pausa, principalmente para quem morreu em Jesus. E eu ouvi todo mundo aqui falou de experiências que teve com pessoas próximas que vieram a falecer, né? A primeira vez que eu tive que refletir sobre essa ideia da morte foi quando eu perdi meu avô em 2020. E foi muito complicado para mim, porque eu primeiro nasci e cresci numa igreja que acreditava na imortalidade da alma, depois a minha família se converteu para a igreja adventista e eu aprendi algo diferente, só que eu era muito novinha, então isso ficou para mim, como eu realmente falei, como dogma, entendeu? Como fundamental. Só que a gente só vem questionar o dogma ou essas questões assim quando acontece com a gente. E foi tão doloroso para mim, principalmente que eu perdi meu avô. A gente estava planejando uma semana jovem de oração na igreja. Eu era uma das coordenadoras e eu ia falar no primeiro sábado. E na sexta-feira meu avô morreu e no sábado eu estava no enterro dele. E foi uma semana de oração, 2020, falando sobre a pandemia, falando sobre morte principalmente. E o meu líder de jovens perguntou se no próximo sábado, que era o dia que ia terminar
que ia terminar a semana de oração, eu poderia falar lá na frente, se eu me sentia bem para falar lá na frente, ou se ele podia me substituir. E eu respondi para ele que eu falaria lá na frente. E durante a semana foi uma luta muito grande para mim, para responder esse questionamento para mim. Porque o meu avô tão amado, que era o meu fã número 1, não tem como eu não falar isso, que foi o meu dentista preferido, cuidou de todos os meus dentes de leite, que se preocupava com a minha faculdade como ninguém, não estava mais aqui. E hoje ainda é muito dolorido falar para mim, porque o luto pega a gente, claro, me pegou no primeiro mês, me pegou no primeiro momento, mas ele pega a gente tão doído, quando você tá do nada, eu penso, meu Deus, essa hora era a hora que o vô ligava para mim. Ou então, meu Deus, hoje é domingo de manhã, é o dia que ele vinha na minha casa e trazia pão doce com cereja em cima para eu comer. E é algo doloroso. Então, a minha reflexão foi, meu Deus, será que o vô não tá me vendo? Será que o vô não tá torcendo por mim para ver se eu vou pegar o canudo da faculdade ou não? Será que o vô não tá querendo saber se o meu segundo molar tá nascendo e se eu tô com febre por causa disso ou não? E depois de muito refletir, de muito ler a Bíblia, eu encontrei conforto nessa verdade que eu acredito. E foi isso que eu falei para as pessoas naquele sábado de manhã. Eu falei, claro que seria muito reconfortante para a gente pensar que o meu avô estaria me olhando lá de cima, ou que de alguma forma Jesus estaria com ele no céu, mas o quão reconfortante é pensar também que meu avô está só dormindo, que ele não está sabendo de nada, ele não soube dessas eleições que teve no domingo, ele não soube de quem mais morreu ou não morreu na pandemia, ele não soube de mais nada, e ele vai acordar e olhar para mim e falar, oi lindinha, no dia que essa trombeta tocar. E quão feliz eu vou estar lá, eu vou estar de estar lá esse momento. Ou se eu tiver dormido, ou se eu não tiver dormido, sabe? E a gente pode encontrar conforto nessa verdade aqui também. Se você ainda não a conhecia, não pense que é um silêncio, que é uma escuridão absurda. Eu estou falando para quem está nos ouvindo, né? Pense que também há conforto nisso e que o que mais importa para a gente é essa gloriosa eternidade que Deus nos prepara. E que lá meu avô vai poder falar de novo para mim que ele me ama do tamanho do sol, ainda mais. Para trazer aqui para a gente a quinta-feira, né? A lição está trazendo para a gente uma questão de que na Bíblia algumas falas, né, alguns versículos trazem para a gente que alguns patriarcas, quando morriam, aparecia a seguinte frase, tal pessoa morreu e ela foi reunida com o seu povo. Morreu e foi reunido novamente com os seus antepassados, descansou com os antepassados e foi sepultado não sei aonde, né? E aí a gente às vezes pode trazer isso para justificar que a pessoa está junto com quem morreu primeiro, né? E aí está participando de um banquete junto à mesa do Altíssimo, não sei. Mas a gente pode pensar também, primeiro, que essa família patriarcal, essa questão do antepassado na antiguidade era um negócio fundamental. Tudo era isso antigamente, tanto que hoje muitas vezes a gente ouve Deus de Davi, né? Deus, essa questão do antepassado é muito presente na Bíblia principalmente. E depois a gente tem a questão de que essa reunião podia ser por conta da questão material, de estar objetivamente próximo, num lugar sepultado próximo, né? E porque se também essas pessoas que morriam estavam se juntando a essas pessoas que já tinham passado por essa trilha que é a morte. Então, ela está realmente se reunindo com outras pessoas que já morreram, né? Tem uma coisa
que eu queria trazer aqui, antes de finalizar, que é a questão de que Deus é materialista. Não no sentido que a gente pensa hoje, do materialista, da pessoa que só pensa em bens e precisa ter objetos físicos perto de si e só pensa nisso o tempo inteiro, mas que Deus nos criou como corpos. Nos criou como almas viventes, que são corpos, são carne e sangue. E ele prometeu para nós a ressurreição da carne. Ele disse que o pecado estava no corpo, que o pecado atingia o corpo. Então, a gente... são questões que a gente abstrai muito para pensar, o pecado é isso. O pecado está aqui. Às vezes sai do desejo desse cérebro, às vezes sai do toque dessa mão, né? Cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, olhinho, que vê, né? Não dá para deixar. As coisas estão no corpo, então a gente tem que voltar a pensar que a gente não pode abstrair. Tem coisas que não podem ser abstraídas. Deus entregou para a gente o pão e o suco na Santa Ceia, para nós lembrarmos dele, material. Ele não podia ter falado, pensa no meu sacrifício, pensa na cruz, lembra da cruz. Não, ele entrega memoriais, ele entrega símbolos materiais. O batismo, a água material, é algo físico pelo qual você passa, o seu corpo passa. Não podia ser uma cerimônia igual aconteceu com os gregos, tem até histórias maçônicas, que é uma cerimônia totalmente assim, abstratas. Não, é físico. Deus se importa com o corpo físico, porque o corpo é a tríade da alma vivente, como a Eve trouxe pra gente. E legal. É nesse corpo que tem que viver em nós a esperança futura da eternidade. Esse corpo foi preparado para a eternidade. Ele foi preparado para a eternidade. Ele foi preparado. E por isso o desespero que a gente comentou da morte, por isso tudo. Ele está pronto para a eternidade. Que Jesus, Maranata, o Senhor, logo venha e nós recebamos esse presente que Deus nos criou. Valeu, Letícia. Obrigado aí pelas considerações. Antes da Larissa entrar aqui na quinta-feira, é muito interessante, porque se você começar a pensar nos detalhes da Bíblia, por exemplo, quando Jesus ele está no Getsemane, né? E ali sofrendo e tal, antes de ser crucificado. E aí vem Moisés e Elias, né? Por que não veio José, por exemplo? Por que não veio Davi, né? Por que não veio Abraão, né? O pai da fé, amigo de Deus, né? É porque exatamente esses dois eram... O Elias foi para o céu numa carruagem de fogo sem passar pela morte, e Moisés foi ressuscitado, né? Então eram exatamente duas pessoas que tinham condições de vir, né? Porque nenhum dos dois tinha simplesmente morrido e não ressuscitado mais, né? Deus não trouxe qualquer outro personagem, né? Mas trouxe aqueles dois que realmente ali estavam com Deus, né? Só para a gente pensar um pouquinho mais. Larissa, vamos terminar? Vamos, pastor. Eu acho que a Lê já tocou aí na parte de quinta também. Eu só quero contar histórias pessoais, então, aqui, porque a minha família é muito doida. Olha, eu em tenho... um segundo, né, Larissa? Em um segundo, né? Tá, vou tentar. Tipo, ninguém teve aqui um trauma de infância de ter que ir aos 6 anos visitar um cemitério vertical que a própria avó tinha comprado ali um pedaço de tumba, né? Eu tive que passar por esse trauma, entendeu? E agora, há pouco tempo, eu tava... Porque imagina só, minha avó, ela falava assim, ai, filha, é aqui que a vovó vai ficar quando a vovó morrer. Cara, quem é a pessoa que fala isso para criança? A minha avó falava, mas a minha avó também falava coisas de tipo, ai, filha, vai se acostumando que você não vai casar, ou então para minha irmã, tipo, ai, Leila, precisa fazer uma esticadinha aqui que tá ficando muito velha. Mas eu amava a minha avó, eu tenho muita saudade dela, e eu digo para vocês que às vezes eu tenho vontade de conversar com ela, sabe, assim, na minha cabeça, porque assim, a memória da gente, e tem muita coisa muito louca se a gente começar a pensar assim, sabe, a questão da memória, porque a nossa memória
história, ela não acaba, por isso que a gente tem muita saudade da pessoa que vai, mas a pessoa que vai, como ela não lembra de nada, como a Letícia falou, é uma graça, é uma misericórdia. Imagina se ela tivesse que testemunhar de um sofrimento que ela não pode intervir, porque ela não poderia intervir nessa realidade, mas enfim, isso é outro papo. Mas assim, enfim, eu tive que fazer isso. Aí essa vez que eu fui lá para casa do meu avô, eu fiquei pensando assim, eu falei, mãe, a gente às vezes tinha que ir lá visitar o cemitério da avó, sabe? Ela falou, mas filha, tipo, a gente sofre, não sei o que, e sofre pra caramba mesmo, né? De novo, de pensar que ali tem um caixão com um cadáver se decompondo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo esse momento da minha avó era para não ser esquecida, sabe? Porque cair no esquecimento é uma coisa terrível. E o fato é que em 2 gerações todos seremos esquecidos. Todos seremos esquecidos, sabe? Tipo, eu não sei quem era minha bisavó. Eu sei um nome, eu sei um vestígio, sabe? Da parte do meu pai, eu até conheci, mas, assim, em 2, 3 gerações, a gente não é nada. E é muito, muito, muito bonito, porque em Deus nós estamos, sabe? Ele nunca se esquecerá. Nunca. Nem daqueles que forem aniquilados por causa, né, de suas escolhas, não porque Deus quer aniquilar. Mas, enfim, esse negócio de voltar com os tipo assim, ser enterrado com os antepassados, fechando esse negócio da minha avó, que é esse negócio de, tipo, visitar o cemitério antes da avó morrer e já deixar preocupada a criança sempre com a morte. Meu pai, há alguns anos atrás, minha avó comprou esse cemitério vertical, coisa de louco, sabe? Tipo, a gente tem uma tia que ela era mais gordinha, eu sei, pastor, tá acabando, mas, tipo, ela quase caiu, tinha que fazer esse andar, assim, imagina o caixão cair. Gente, cerimônia fúnebre pode ser uma coisa engraçada também, sabe? É horrível, mas imagina se o caixão cai, que loucura. Minha avó comprou nesses negócios de gaveta. Como que vai ser normal uma família assim? Não tem como. Mas, enfim, aí a minha avó tem uns pais de criação que, tipo, morreram lá em Cerrito Alegre, não sei o quê, e um dos últimos pedidos dela é que eles, tipo, consertasse lá o tal do cemitério, pois meu pai foi cavar cova. Veja só como é o amor de um homem por uma mulher. Meu pai foi cavar cova, aposentado, arrumou o cemitério, e aí eles ficam falando, agora a gente tem um lugar para morrer. Mas eu acho que é esse fato de, tipo assim, colocar para descansar, sabe? Qualquer pai que ama quer ter um ninhozinho para colocar seu filho, né? Quer ter essa coisa de guardar e de deixar ali, por mais que o morto não sinta nada de nem aversão e nem conforto, mas você tá ali com seus antepassados, tem essa coisa bonita, né? De quando Jesus voltar, você tá perto daquelas pessoas. Mas eu acho que, enfim, Jesus morreu e foi enterrado na tumba de José de Arimateia, não tinha ninguém de seus antepassados. Ele ficou sozinho. Mas provavelmente podia ter sido enterrado com José. José morreu antes, né? Mas ele não tinha antepassados, porque talvez ele fosse a primícia dos mortos, que a gente vai ver numa próxima lição. Enfim, ele fez da humanidade a sua família ao ressuscitar no 3º dia. Bom, eu vou terminar e você está falando aí de criança e tal, né, lição de morte, né? E eu, como pastor, presenciei muitas cenas de funerais e tal, né? E eu acho muito interessante, não que você fique falando da morte e marcando a morte na cabeça da criança, né? Mas alguns funerais que eu fiz, vários deles, né? Pai com criança de 3, 4 anos, né? Me explicando, olha, quem está ali? Está ali a vovó tal, ela está dormindo, é um som diferente, mas Jesus vai trazer de volta isso, né? Porque realmente a morte não é natural, não é para a gente, de certa forma, aceitar e se conformar, vou morrer mesmo, né? Porém, ela faz parte desse ciclo pós-pecado, né? Ela interrompe a vida da gente provisoriamente para que a gente tenha eternidade. E o único elo de ligação é ganhar de novo esse fôlego que vem de Deus novamente, quando a Bíblia diz, né, lá em 1 Tessalonicenses, né, 4, de 16 em diante, né, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, é o arcanjo Miguel, que é o próprio Senhor Jesus, né,
essa voz dele que soa e que chama, como Jesus chamou Lázaro da tumba, né? E que faz a ligação daquilo que Deus de novo coloca o fôlego, Deus forma tudo de novo, né? Cada ser humano ele traz de volta essas pessoas. Então é importante, né, que nós como seres humanos, como adultos, como jovens, como crianças, a gente saiba, a morte não é natural, ela interrompe a vida, aquilo que Deus planejou para ser eterno, mas ela é apenas uma pequena interrupção, né? Ela dura um pequeno sono, né? Para quem dormiu, e logo você vai ser reconectado. Então, vale a pena, se você está vivo, gosta da experiência de estar vivo, e eu digo assim, né, em geral, todo mundo gosta. Quem quer morrer não leva susto, né? Porque se você assusta a pessoa e ela leva susto, é porque ela não quer morrer, né? O próprio corpo está dizendo, não quero morrer. Então, se você ama a sua vida, ama viver, ou ama viver em paz, em tranquilidade, vale a pena conhecer melhor a Deus e entender de onde você veio, como é que você foi formado e para onde todos nós iremos. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Muito boa lição, amei essa lição. E amei estar com vocês de novo, viu, meninas? Eu vou pedir para ir, Vivi, você pode orar com a gente para terminar. Lembrando você que está assistindo, de primeiro compartilhar nosso link, né? E depois, logo depois da oração, o pastor César Reis, para você que é professor de escola sabatina, ele traz aí um monte de instruções importantes, bem rapidinhas, então fica aí depois da oração, tá? Querido Pai que estás nos céus, é um imenso prazer nós estarmos aqui tratando de um tema tão delicado. E o prazer está porque nós confiamos na Tua palavra. Sabemos que pertencemos a Ti por criação e redenção. E o nosso estado natural, tão logo na Sua presença, será transformado, Senhor. E nós Te louvamos por isso. Pedimos que Teu Santo Espírito conduza cada um que acompanhar esta lição, que convença os corações, que traga ânimo, que traga consolo, a paz que sai de todo entendimento. Mas, sinceramente, Senhor, precisamos do júbilo, da alegria e também da certeza da vitória na ressurreição por Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Nos dá mais discernimento e mais conhecimento. Abençoe a cada um aqui que participou, ao pessoal da produção e a cada filho teu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Até a semana que vem. Olá, irmãos e irmãs, líderes da Escola Sabatina. Depois de ouvirmos recapitular a lição da Escola Sabatina dessa semana com o pastor Fernando, nós nos encontramos aqui para a gente conversar um pouquinho. E hoje é um dia muito especial, porque essa semana agora vai ser uma semana muito especial. Essa semana nós vamos nos preparar para comemorarmos um aniversário. É isso mesmo. Dia 15, o próximo sábado, dia 15 de outubro, a Escola Sabatina está comemorando 170 anos. Que coisa bonita, hein, irmãos? Não é qualquer um que chega a essa idade, não é? 170 anos. Não é qualquer instituição, não é qualquer escola, não é qualquer empresa, não é qualquer pessoa, qualquer escola, qualquer instituição. Não. Nós estamos comemorando 170 anos da Escola Sabatina. Essa escola que está presente em mais de 216 países do mundo. Esse sábado, dia 15, é um sábado para a gente fazer uma festa na igreja. Eu estou com a minha lição da Escola Sabatina, que você está estudando durante esse trimestre, né? Vida, morte e eternidade. Essa é a lição que nós estamos estudando durante esse trimestre. Então, eu quero animar você a que você faça algo especial aí na sua igreja. Algo especial na sua igreja. Quer dizer, fazer um banner, não é? Nós temos algumas lembrancinhas, se você ainda procurar, talvez essa semana você ainda pode nos procurar aqui no escritório, nós temos algumas lembrancinhas para esse dia especial, mas
É um dia para a gente fazer um banner, ter uma música especial na igreja, talvez ter um bolo saudável, um bolo gostoso, um bolo bonito, não é? Algo que marque esse dia na igreja. Deve ser um sábado especial. São 170 anos. Por quê? Foi no ano de 1852 que Tiago White escreveu pela primeira vez as lições da escola sabatina, que foi direcionada para os jovens. E depois ela foi organizada e sistematizada para toda a igreja. Foi em 1852. Hoje, esse mês agora, o mês de outubro, dia 15, nós vamos comemorar então 170 anos. Não é legal essa data? Não é importante ter essa data? Então quero desafiar você, se mobilize na igreja. Você, diretor da escola sabatina, diretora, use um pouco da sua criatividade. Pode gravar um vídeo especial. Podemos fazer algumas atividades especiais na igreja, convidar os idosos para participar conosco, talvez aqueles que têm um pouco mais de experiência, levar todos aqueles que foram diretores da escola sabatina durante o período que você está aí, o período aí da igreja. Não é? A gente pode usar muita criatividade. Usa a sua criatividade. Eu sei que você é mais criativo do que eu. Então usa essa criatividade para a gente fazer um programa bonito, sabe? Maravilhoso na sua igreja, para nós deixarmos marcada essa data. 170 anos da Escola Sabatina. Parabéns, Escola Sabatina. Parabéns para você. E eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, com a sua criatividade para fazermos aí uma bonita festa para nós lembrarmos da idade da Escola Sabatina. Essa escola que tem sido mantida há mais de 170 anos, preparando pessoas para o reino de Deus através do estudo da palavra de Deus. Tá bom? Deus te abençoe, eu conto com a sua ajuda, com a sua criatividade, e depois você pode mandar para mim aqui para o escritório, aqui para a Associação Paulistana, você que é líder aqui da nossa região, mandar quem sabe fotos para nós, mandar algumas informações para que a gente se alegre com a sua alegria aí na sua igreja, tá bom? Deus te abençoe, parabéns para você que está envolvido, meu abraço forte para você, e vamos fazer isso lá na igreja, parabenizar todos os nossos líderes, homens e mulheres, crianças, adultos, jovens, todos, comemorando o aniversário da Escola Sabatina, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e a gente se encontra aqui na próxima semana.